A paz do Senhor, povo de Deus. Nesta oportunidade, quero aqui falar a respeito do livro de 2 Samuel. Por sinal, não foi escrito pelo Samuel, pois Samuel morreu no capítulo de número 25 do livro de 1 Samuel. Supostamente foi Gate e Abiatá que o escreveu. Esse livro é muito interessante, esse livro conta a história de Davi por completo, apresenta toda a sua biografia. Por sinal, a maior biografia do Antigo Testamento na Bíblia fica atrás apenas da biografia de Jesus. Davi, na ordem humana, é pai de Jesus. Davi era rei. Davi era pastor. Davi era segundo o coração de Deus. Davi era guerreiro. Davi era poeta. Ele era um homem que, em uma mão, carregava uma harpa para poder escrever salmos e em outra mão carregava uma espada para poder guerrear as suas lutas. Pois há momentos na vida que nós guerreamos e quando vencemos a guerra adoramos. Há momentos na vida que nós estamos adorando e a adoração torna-se uma guerra. Davi é uma representatividade de um homem que tem sede de Deus, pois ele saiu das pastagens para o palácio. Ele foi moldado por Deus, enfrentou o urso, enfrentou o leão, enfrentou o gigante. E posteriormente, depois de fugir, e fugir bastante da perseguição de Saul, aí sim, ele foi colocado como rei. Deus foi o moldando, até o momento que ele governou todo Israel. É importante olhar para a vida de Davi e perceber que ele é um personagem primordial para a história de Israel. O homem que escreveu diversos salmos, um homem que se dedicou a Deus por inteiro, um homem que teve sinceridade diante de Deus, que não ousou tocar no ungido do Senhor, um homem que fez a diferença. É importante dizer que também Davi se comprometeu em guerrear a favor de Israel e conquistar espaços territoriais. Davi, quando assumiu o teu ministério, foi buscar a Arca da Aliança. Porque não tem como assumir ministério sem ter a presença de Deus. Não tem como assumirmos uma responsabilidade sem termos a glória de Deus conosco. O teu reino era perfeito, tinha tudo, mas era incompleto. Ele entendeu, eu preciso buscar de novo a presença de Deus. Ele trouxe a Arca da Aliança. E é por isso que a tua vida e o teu reinado de todos os reis foi o melhor reinado e a sua vida uma das melhores que já também foi registrada nas Escrituras. Ter a presença de Deus nas nossas vidas faz toda a diferença, pois quando temos a presença de Deus, somos influenciados a fazermos aquilo que é certo e recebermos bênçãos da parte de Deus. No capítulo de número 1 até 10, nós encontramos as lutas e conquistas de Davi. Davi lutou e conquistou a antiga Jebus, que depois se tornou Jerusalém. Davi trouxe a Arca da Aliança. Davi conquistou espaços territoriais. Davi lutou guerras. Do capítulo de número 11 a 20, apresenta-se as derrotas de Davi por causa das suas pecaminosidades. Do capítulo de número 21 a 24, nós vemos as reflexões finais de Davi. Mesmo sendo um homem com sede de Deus, mesmo sendo um homem que faça a vontade de Deus, mesmo sendo um homem que teve a vontade de realizar aquilo que Deus queria, Davi momentaneamente bobeou e olhou para Batseba com ociosidade, se deitou com Batseba e depois matou Urias com uma estratégia terrível que ele mesmo proporcionou. O pecado que ele cometeu atraiu maldições para si. O pecado que ele cometeu
trouxe tragédias para si. Quais foram as consequências? Em primeiro lugar, ele perdeu o teu filho com Batseba. Depois disso, ele levantou, ele se limpou, ele se barbeou e ele foi adorar a Deus. Depois, perdeu a sua filha moralmente. Amnon estrupou a tua filha. Mais uma morte. Desta feita, uma morte moral. Absalão fica sabendo disso e mata Amnon. E depois Absalão morre pendurado em uma árvore. Sabe? Quando o profeta Natan veio falar com ele e disse para ele: e aí? O que esse pastor que pegou a única ovelha que o outro pastor tinha merece? E ele disse: que esse homem pague 4 vezes mais. E na verdade, quem tinha pegado a única ovelha de Urias foi Davi. E ele pagou 4 vezes mais, pois perdeu 4 filhos. 3 fisicamente e 1 moralmente. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que declaramos, com aquilo que plantamos, pois Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. E ele não tinha moral dentro de casa para poder corrigir os seus filhos, pois ele estrupou Batseba. O pecado trouxe derrotas, ele se tornou um pai omisso, ele se tornou um pai que não poderia corrigir os seus filhos, pois ele não tinha moral para isso. Mesmo assim, quando ele soube da morte de Absalão, ele chorou bastante e ele começou a dizer umas das histórias mais frustrantes da Bíblia. Ah, Absalão, Absalão, meu filho. Ah, quem dera que eu tivesse morrido em teu lugar, Absalão, meu filho. Além disso, ele não pôde construir o templo, pois mesmo quando ele percebeu que a arca estava em uma barraca inadequada, quis construir um templo para Deus e Deus disse: não vai fazer. Não vai fazer porque as suas mãos estão sujas de sangue. O pecado é seríssimo. Nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos ficar trocando papo com o pecado, nós não podemos conversar com o pecado, nós não podemos achar que o pecado é o nosso amigo, não. Do pecado a gente foge. Pois se nós não fugirmos do pecado, o pecado certamente nos atingirá e derrubará a nossa moral, a nossa conduta, derrubará o nosso testemunho de vida, derrubará a nossa vida espiritual. Entretanto, Davi se arrependeu e é por isso que ele é chamado de segundo coração de Deus. Compôs os salmos de número 32, os salmos de número 51, se arrependendo, se voltando para Deus, mesmo depois de ter escondido o teu pecado durante um tempo, se entregando para Deus da maneira adequada, louvável e adorável. O que eu acho interessante é que Davi lutou para conquistar o que conquistou. Não tem como vencermos batalhas nas nossas vidas se não lutarmos para isso. Davi, quando ele soube que Mefibosete era filho de Jonatas, quando ele fez um voto para Jonatas, ele lembrou que teria que abençoar Mefibosete. E ele abençoou Mefibosete. A importância da gratidão, a importância da lealdade, a importância de lutar para conquistar as nossas guerras cotidianas, a importância de tomar cuidado com o pecado, a importância de ter bons projetos, mas com a aprovação de Deus. Esse projeto de construir o templo era o que Davi tinha. São lições que Davi nos proporciona a fim de que nós tomemos cuidado diariamente. Davi é um homem influenciável, Davi é um homem louvável, Davi é um homem digno de ser imitado. Davi tipifica Cristo. Davi era rei, Davi era um homem de coração puro, Davi era um homem com sede de Deus, Davi era um homem improvável,
de uma nacionalidade improvável e que fez coisas improváveis. Desta feita te convido a ler 2 Samuel 5:10, que diz assim: E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O que eu acho interessante é que Davi lutava, e quanto mais ele lutava, quanto mais ele trabalhava, quanto mais ele guerreava, mais ele crescia, mais ele se desenvolvia. Pois as batalhas que aparecem nas nossas vidas são exatamente para isso. As batalhas que aparecem nas nossas vidas são para nos deixar mais fortes. Não são para nos matar, e sim para nos moldar. É para nos gerar mais amadurecimento, mais experiência, mais equilíbrio e mais substância. Que nós guerreemos todas as guerras que aparecerem nas nossas frentes, enfrentemos todos os desafios, não aceitemos ser pessoas cotadas como improváveis e que nós estejamos indo sempre avante a fim de crescer diante de Deus e ser honrado diante dos homens pelo próprio Deus. Eu fico por aqui. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e que Deus abençoe sua família.